E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao ServiceNow Dicas. Eu sou o Thiago Félix e a dica de hoje é sobre dependência de campos. O que é dependência de campos? É quando as opções, os valores de um campo dependem do que foi selecionado em outro campo. A gente pode ter isso tanto com campos do tipo choice como do tipo reference. Então eu vou mostrar aqui os exemplos e depois a gente faz o passo a passo, beleza? Vamos lá. Vou abrir aqui a minha tabela de incidentes. Abrir os incidentes abertos. Vou abrir esse primeiro aqui. Vamos lá. A gente tem aqui o campo categoria e o campo subcategoria. Se eu selecionar uma opção aqui, software, por exemplo, no campo categoria, as opções em subcategoria são e-mail e sistema operacional. Se eu mudar para hardware, você vai ver que as opções variam. Isso porque o campo subcategoria depende da categoria. A gente também pode ter isso no campo do tipo reference. Você tem aqui assignment group e assign to. Se eu ver as opções de assign to, você vai ver que tem esses 50 usuários que eu posso selecionar aqui para esse campo. Agora, se eu preencher o campo Assignment Group, por exemplo, com Change Management, você vai ver que as minhas opções são reduzidas a somente esse usuário. Tá, e como é que eu faço isso? Vamos lá. Vou abrir aqui o Form Design. E aí, eu vou criar um campo aqui, do tipo Reference. Ele também vai ser dependente do Assignment Group. Vai ser usuário adicional. Certo? É outro usuário que vai estar trabalhando nessa demanda também. Ele vai fazer referência à tabela de usuário, sysuser, e tá ok. Vou dar um save aqui. Vou voltar para o meu formulário, dar um reload. E está aqui o meu campo. Você vai ver aqui que eu tenho muitas opções de usuário, certo? E mesmo se eu preencher aqui, ele ainda não vai mudar, porque a gente ainda não colocou a dependência nele, certo? Então vamos lá, como é que a gente coloca a dependência? Vou voltar para o meu Form Design. Aqui nas configurações do campo, eu tenho essa opção aqui, Dependent. E aí eu seleciono o campo do qual ele vai estar dependente. No caso aqui é Assignment Group. Coloquei, salvei. E aí vou dar um reload no meu formulário. Se eu olhar aqui, temos as várias opções. Mas se eu preencher aqui, por exemplo, com esse grupo ATF Test Group, quando eu for olhar minhas opções, vão ter outros usuários. Isso aqui foi com o campo do tipo Reference. Agora, eu vou criar campos do tipo Choice, tá? Rapidinho, certo? Vamos lá. Vou botar aqui. Responsabilidade do incidente. E aí eu vou criar algumas opções aqui, certo? Vai ser pessoas, processo, arquitetura. Vou dar um save aqui. E agora eu vou criar mais um campo do tipo choice. De tipo de responsabilidade. Esses nomes são bem exemplificativos, certo?
Eu posso aqui colocar como dependente, só que as opções, a princípio, não vão ficar presas a isso. Então, eu vou só salvar o campo, e aí eu vou mostrar outra forma que você pode fazer a dependência entre os campos. Vou dar um reload aqui no form. Vamos lá. Aqui nós temos responsabilidade do incidente. Tipo de responsabilidade, você tem as opções padrão. Vou selecionar aqui. Vou colocar primeiro em Configure Dictionary. E aqui nós temos que colocar primeiro a opção Advanced, para ele mostrar todas as opções que a gente tem. Clico aqui em Dependent Field, nessa aba, e aí coloco Use Dependent Field. E aqui eu seleciono qual é o campo de qual ele vai estar dependente. Então eu vou colocar aqui responsabilidade do incidente. Vou dar um save. E aí, na minha lista das opções, eu posso criar uma opção aqui. Então vamos lá. Vamos botar essa categoria na categoria de pessoas, por exemplo. E aqui vai depender do valor pessoas. Tem que ser o valor, o nome da tabela, né? O nome de referência do campo, não o nome de display. Então, vou dar um save aqui. Posso criar mais um, alterar esse aqui. Negligência. E aí também pessoas. Dá um update. E aqui vou botar imperícia. Também dependente do valor de pessoas. Eu posso criar as opções para outros campos também. Então aqui eu posso botar software. Opa, isso. E vai ser na opção arquitetura. Vou dar um save. E aí eu vou colocar hardware. Também na opção arquitetura. Vou dar um insert. E agora eu vou voltar para nosso incidente. Então aqui eu tenho o tipo de responsabilidade, certo? Você vai ver que agora ele está sem nenhuma opção, porque nada está selecionado aqui. Se eu selecionar pessoas, então eu vou ter as opções imprudência, negligência e imperícia. Se eu selecionar arquitetura, eu vou ter hardware e software. Se eu selecionar processo, como eu ainda não preenchi nada, ele não vai ter nenhuma opção. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like, de ativar o sininho. E é isso aí. Até uma próxima.